Rádio Cartacho, os grandes clássicos e a informação de palavra. Início de mais uma entrevista conjunta da Rádio Cartacho e do Jornal do Povo do Cartacho, hoje com o Vasco Casimiro, líder conselheiro da Juventude Socialista. Vasco, que julgo que foi a primeira pessoa em termos públicos, a nível público, e estes mesmos microfones, numa altura em que ainda não se sabia quem seria o candidato do Partido Socialista, e que a discussão girava em torno de se o Partido Socialista iria ou não apoiar Paulo Varanda. Você disse aqui a estes microfones, julgo que há cerca de 4 meses, que o seu candidato era o então líder e atual líder do PS, que na altura ainda não tinha apresentado a candidatura e nem se sabia que iria ser candidato. Essa apresentação ocorreu há cerca de uma semana. Está satisfeito com o rumo que as coisas tomaram? Bem, Jorge Eusébio, em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade ao povo do Cartacho e à Rádio Cartacho para poder estar aqui e para dar a minha opinião sobre os diversos assuntos que me forem colocados, e gostaria também de saudar tanto o auditório da Rádio Cartacho como todos os leitores do Jornal do Povo do Cartacho. Quanto à questão que me colocou, efetivamente, há cerca de 4, 5 meses, quando estive aqui na Rádio Cartacho com Joaquim Palmela, afirmei sem receio algum de que pessoalmente e a título de militante do Partido Socialista do Cartacho gostaria que Pedro Ribeiro fosse o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Cartacho nas próximas eleições autárquicas. Sei que foi uma declaração que suscitou alguma polémica, mas efetivamente era a minha opinião e tive que a dar aqui aos microfones da rádio. E depois, mais tarde, veio-se a verificar que efetivamente Pedro Ribeiro tornou-se oficialmente o candidato do PS às próximas eleições. No que toca à apresentação de dia 17 do meu amigo Pedro Ribeiro, pessoalmente estou bastante satisfeito. Julgo que foi uma apresentação que correu bastante bem. Tivemos casa cheia no auditório da Sociedade Filarmónica Incrível Ponte de Velense, com cerca de 350 pessoas. Foi uma apresentação que pôde contar com a presença de personalidades do nosso concelho que para mim são uma referência pessoal, e estou-me concretamente a referir tanto a Renato Campos como a Conde Rodrigues e a Francisco Pereira. Tivemos também o privilégio de ter a presença de imensos autarcas do nosso concelho. Estou-me a recordar do Presidente da Junta de Freguesia do Cartacho, do Sr. Manuel Luís Salgueiro, do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Xandorique, do Presidente da Junta de Freguesia de Pontevel. Estou-me a lembrar também agora do Presidente da Assembleia Municipal, do Sr. Fernando Santos. Portanto, foi uma apresentação que, além de ter uma grande moldura humana, de pessoas que no panorama político são simpatizantes tanto mais à esquerda do PS como mais à direita do PS, e portanto não poderia deixar de dizer aqui que fiquei bastante satisfeito e até emocionado. Em relação à presença desses 3 presidentes de junta, atribui algum significado político a isso, ou acha que foi por uma questão de cortesia que estiveram lá presentes? E eu pergunto isto porque aí há algum tempo atrás os presidentes de junta alegadamente terão assinado um documento de apoio a Paulo Varanda e, portanto, num clima de guerra entre Paulo Varanda e Pedro Ribeiro, portanto, ficaram conotados com Paulo Varanda. No entanto, aqueles 3 estiveram lá. Acha que foi por uma questão de mera cortesia, ou atribui realmente um significado político forte a isso? Pessoalmente, eu nunca tive a oportunidade de ver esse documento assinado por todos os presidentes de junta. Vi apenas um documento que foi produzido e a afirmar que todos os presidentes de junta estariam com Paulo Varanda. Naturalmente que é significativa a sua presença no passado dia 17, e quem quis esteve lá, como se costuma dizer. Quem não quis certamente terá outra oportunidade para poder participar neste que é o futuro projeto político do Partido Socialista para o Concelho do Cartacho. Um projeto político que nos últimos tempos, como se sabe, teve desenvolvimentos e episódios, digamos que pouco edificantes, digamos assim.
Foi um processo mal conduzido? Houve culpas apenas de um dos lados, dos dois? Como é que vê todo este processo? Bem, um processo quando envolve escolhas de pessoas é sempre um processo delicado. No entanto, eu julgo que o processo aqui pela Conselhia foi extremamente bem liderado pela Maria Manuel Simão, que é a atual Presidente da mesa da Comissão Política Conselhia. Aliás, este processo foi também através de uma impugnação de alguns camaradas do partido, foi escrutinado também pelos órgãos competentes de jurisdição a nível distrital e que salientaram que não haveria qualquer tipo de problema com este processo. Portanto, gostaria de deixar aqui claro que foi um processo muito transparente e claro. Aliás, até o Presidente da Federação do PS Distrital de Santarém teve a oportunidade de referir à agência Lusa que todo este processo foi claro, foi democrático e foi muito transparente. Mas não seria normal, e enfim, penso que foi o que aconteceu de uma forma geral em todo o país, tirando 2 ou 3 exceções, que o Partido Socialista apoiasse o atual Presidente de Câmara? Isto era algo, Pedro, aliás, o atual Presidente de Câmara, por aquilo que tem dito, acha que foi uma espécie de armadilha que lhe fizeram. Foi isso e estava há muito tempo no guião que isto iria acontecer? Não. Ou desiludiram-se recentemente com Paulo Varanda? Não, eu referi também aqui há cerca de 4, 5 meses na rádio que, naturalmente, que Paulo Varanda teria as legítimas expectativas de vir a ser candidato a Presidente da Câmara, porque exerce atualmente essa função. Agora, os estatutos do Partido Socialista são claros e não foi apenas em 2 ou 3 concelhias, há cerca de 25, 30 concelhos no nosso país que tiveram processos idênticos de diretas, de eleições diretas entre militantes ou simpatizantes do partido para poderem concorrer ao cargo de Presidente da Câmara Municipal. Sim, mas presidentes em exercícios, o que haverá 2 ou 3, Matosinhos... Há várias situações. Mas eu julgo que, acima de tudo, que esta candidatura de Pedro Ribeiro agora está centrada, e ficou patente também no dia 17, está centrada na discussão das ideias, na discussão dos projetos que queremos ver implantados no futuro do nosso concelho. Mas estas, quer queira, quer não, há da área socialista, se Paulo Varanda depois concretizar a candidatura como independente, ele foi eleito pelo Partido Socialista e, portanto, imagino que haverá gente da área do Partido Socialista que irá votar nele. Isto não fragiliza a candidatura socialista? Não tem receio que seja desta, devido a todos estes episódios e todo este processo, que o Partido Socialista vai perder as eleições no Cartacho? Não tenho esse receio, sinceramente. A demonstração de apoio popular no dia 17 deixou-me, como referi, emocionado, mas também em simultâneo deixou-me entusiasmado. O facto de ver lá pessoas de todo o espectro político-partidário do nosso concelho, simpatizantes da esquerda à direita, dos vários partidos que vão exercendo funções no nosso concelho, deixou-me sinceramente bastante entusiasmado. Agora, há todo aqui um trabalho de fundo que esta candidatura vai fazer, a candidatura do Pedro Ribeiro, para recolher sugestões, para dar voz aos cidadãos, como iremos ter algumas iniciativas futuras. E sinceramente, eu até há pouco referia com alguns colegas que também me colocavam essa questão. Esta candidatura está preocupada e está centrada na discussão das ideias, na discussão dos projetos, e não está preocupada com o que as outras candidaturas possam fazer. Eu, pessoalmente, acho que se os outros partidos tiverem boas candidaturas, é o Concelho do Cartacho, são todos os cartacheiros que saem a ganhar com isso. E acha que vão ter boas candidaturas? Como é que perspectiva? Pessoalmente eu espero que sim. Espero que as candidaturas sejam todas bastante fortes, cheias de gente competente, de gente com créditos firmados na área profissional, na área associativa, na área académica também. E eu julgo que isso só traz mais valor, traz valor acrescentado àquilo que é a vida pública e política do nosso concelho. O facto de estar
pelos vistos, otimista em relação ao resultado do candidato do Partido Socialista e das listas do Partido Socialista, tem também de alguma forma a ver com o facto do PSD passar a nível nacional por momentos, em termos de popularidade, muito complicados, o que poderá refletir-se, e é lógico que se reflita nas candidaturas autárquicas e também os candidatos que irão aparecer nas listas do PSD no Conselho do Cartaxo? Bem, naturalmente que todas as eleições são muito específicas e o contexto que as rodeia também não as deixa imune. Naturalmente que nas próximas eleições autárquicas haverão cidadãos que poderão ter em conta que a governação atual do país se encontra liderada pelo PSD e pelo CDS-PP, mas eu julgo que as eleições autárquicas são umas eleições, tal como em 2009 ficou patente, muito específicas, em que as pessoas, em que os cidadãos olham sobretudo para as pessoas que encabeçam os projetos políticos e também observam as ideias e as medidas concretas que são apresentadas por essas pessoas que encabeçam e que englobam esses projetos políticos. Portanto, eu julgo que é uma incógnita. Há pessoas que porventura poderão votar e castigar, entre aspas, a atual governação do país, mas eu acho que na grande maioria as pessoas vão estar centradas naqueles que são os projetos e as ideias concretas para o Conselho do Cartaxo e vão votar de acordo com as suas convicções. Eu poderia aqui também referir que no passado, em 2009, tal como disse há pouco, nós tivemos 2 atos eleitorais separados por 15 dias. Tivemos em setembro de 2009 eleições legislativas, em que o Partido Socialista ganhou com maioria, e aqui no Cartaxo lembro-me, por exemplo, que o Bloco de Esquerda na altura, nas legislativas, teve uma votação muito boa, e que passado 15 dias, se o Bloco de Esquerda tivesse essa votação, provavelmente elegeria um vereador. Mas isso não se veio a comprovar porque passados 15 dias, os mesmos eleitores tiveram a percepção e a perspicácia de escolher entre os vários projetos políticos que foram apresentados. Portanto, eu acho que cada tipo de eleição representa uma grande especificidade e eu julgo que os eleitores têm sempre essa capacidade de analisar tudo o que está em discussão e tudo o que está em causa de forma muito concreta e muito concisa. Na área do PSD, não acha que se estão a atrasar muito na apresentação do seu candidato? Como toda a gente sabe, não é em 15 dias ou num mês que se ganha ou que se perdem umas eleições. Portanto, tem que haver um trabalho de longos meses, às vezes até de anos, para ter essa possibilidade. Nesta altura, o PSD ainda não apresentou ninguém, não se sabe quando é que irá fazer isso. Do seu ponto de vista, isto deve-se a quê? Acha que é por não terem candidato, por acharem que não têm um candidato forte para apresentar, ou pelo contrário, porque têm vários e têm essa dificuldade? Em primeiro lugar, gostaria de referir que não estou preocupado com as escolhas dos outros partidos. Eu acho que cada partido tem o seu timing próprio, a sua estratégia política própria e, portanto, os candidatos dos outros partidos surgirão naturalmente ao longo dos próximos dias, dos próximos meses. Agora, como referi há pouco, estou sim atento e espero sinceramente que todos os partidos apresentem candidaturas muito fortes, muito boas, com ideias muito concretas para o nosso Conselho. É isso que pode vir a enriquecer a vida política e a vida pública no Conselho do Cartaxo. Na apresentação de Pedro Ribeiro, quem não conhecesse a vida política no Conselho do Cartaxo, viesse de fora, chegasse ali e pensava que se estava perante um partido de oposição. Tais foram as críticas que foram feitas a Paulo Varanda e à governação na Câmara. Não é algo estranho que isso aconteça? Não é estranho porque, se tivermos memória, desde 2010 a esta parte, desde que Pedro Ribeiro presidiu ao Partido Socialista do Cartaxo,
o partido tem vindo a tomar posições no que toca a matérias relevantes para o nosso concelho. Estou, por exemplo, a recordar-me do caso das águas e também do caso da concessão, da eventual concessão a privados do estacionamento público da cidade. E também poderei recordar que, efetivamente, se olharmos para a nossa cidade, para o nosso concelho, tudo o que ali foi dito é a constatação também de uma realidade, não é? Que Pedro Ribeiro teve a oportunidade de apontar 5 prioridades imediatas para o nosso concelho, com as quais eu concordo e com as quais temos discutido, e eu julgo que qualquer pessoa que ande na rua no dia a dia consegue constatar estes problemas que nós atualmente temos. Quer dizer, Pedro Ribeiro apontou entre algumas prioridades a necessidade de haver uma abertura de uma via negocial com a Cartágua para encontrar soluções que salvaguardem os interesses das populações. É um assunto fulcral que está na ordem do dia do nosso concelho. Como segunda prioridade apontou que temos que acabar com o desmazelo e voltar a ter uma terra limpa e cuidada. Isto é, teremos que voltar ao tempo da pequena grande obra, aquela obra que é pequena mas que resolve os reais problemas das pessoas. Numa terceira prioridade, eu julgo que Pedro Ribeiro também apresentou que teremos que resolver os impasses urbanísticos ao nível do PDM e nas áreas empresariais, porque se queremos captar mais emprego, se queremos fixar mais pessoas para habitarem no concelho do Cartaz, eu julgo que esta é uma das prioridades também nos próximos tempos no nosso concelho. E depois, como dois últimos tópicos, o Pedro Ribeiro mencionou o facto de termos que cuidar das pessoas neste tempo de crise em que vive o país, que será urgente reforçar todo o papel da rede social do nosso concelho para socorrer as famílias que estão em situação de pobreza e de exclusão social. E finalizando, eu julgo que ainda foi nomeado como prioridade assegurar a sustentabilidade financeira do município, isto é, arrumarmos a casa, como se diz na gíria popular, e motivar os profissionais, os bons profissionais que a Câmara Municipal do Cartaxo tem. Mas para fazer muitas dessas coisas é necessário dinheiro e, como se sabe, a Câmara não tem dinheiro, está numa situação económica e financeira muito, muito difícil e o que os responsáveis políticos de outras áreas dizem é que Pedro Ribeiro tem as responsabilidades na situação a que a Câmara chegou, uma vez que esteve na Câmara durante vários anos, foi vice-presidente, portanto teve grandes responsabilidades. Não é essa a sua opinião, imagino? O Pedro Ribeiro, na sua apresentação, teve a oportunidade de referir e a Rádio Cartaxo e julgo que o povo do Cartaxo também estiveram presentes. Pedro Ribeiro aproveitou para assumir todo o legado e todo o passado do Partido Socialista no Conselho do Cartaxo. E teve também a humildade democrática de assumir que nem tudo correu bem. Ou seja, houve problemas, houve questões que foram mais mal conduzidas pelo Partido Socialista no Conselho do Cartaxo. E o candidato do PS teve essa humildade de assumir. E esse primeiro passo, na minha opinião, é o início e é o princípio para podermos corrigir o que correu mal. E eu aí acho que estamos no bom caminho. Mas também gostaria de recordar aqui ao auditório da Rádio Cartaxo e aos leitores do povo do Cartaxo que o Pedro Ribeiro, em 2007, teve também a coragem necessária de verificar que o processo de condução do Conselho que se estava a dirigir não seria o mais correto, que poderia eventualmente conduzir ao descalabro financeiro que hoje se verifica. E eu lembro que em 2007 o Pedro Ribeiro teve a oportunidade de votar contra o orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2008. Facto que levou a que Pedro Ribeiro perdesse a confiança política do PS, na altura liderado por Paulo Caldas, a que perdesse os pelouros enquanto vereador e que depois, mais tarde, em 2008, saísse da Câmara Municipal. Ou seja, o Pedro assumiu esse custo, mas eu acho que o assumiu
com a convicção de que estava a defender os interesses do Concelho do Cartaxo. Efetivamente, hoje em dia, atualmente temos que constatar que a parte de Santarém, o Concelho do Cartaxo no nosso distrito, a Câmara, o município é dos que está mais endividados na nossa região. Concorremos recentemente ao PAEL, que ainda não foi aprovado, e sabemos que isto nos irá conduzir e obrigar a grandes restrições e a um controle muito apertado, rigoroso, competente nas despesas nos próximos anos. Agora, há medidas que eu considero que partem sobretudo da boa vontade e da força em aglutinar, em agregar pessoas num projeto que é comum. Mas em face das críticas fortes que foram feitas a Paulo Varanda por Pedro Ribeiro nessa sessão da apresentação, como eu disse, alguém que não conhecesse a realidade política do país pensava estar perante um líder da oposição. Em face dessas críticas e do diagnóstico que faz da gestão do Conselho e da situação em que o Conselho se encontra e a Câmara se encontram, há uma questão que se coloca, e aliás hoje mesmo, na altura em que estamos a gravar esta conversa, o PSD vem lançar essa questão, que é, então se Pedro Ribeiro e se o Partido Socialista têm essa opinião tão negativa em relação a Paulo Varanda e aos autarcas do Partido Socialista, porque é que não lhes retiram a confiança política? Não seria um passo lógico a dar? Essa é uma questão que também eu acho que está sempre na ordem do dia, porque as forças partidárias da oposição estão sempre a colocar esse tema em cima da mesa. Eu julgo que se o partido até agora não retirou a confiança política foi porque nunca se quis demitir da possibilidade de poder influenciar aqueles que são os destinos da Câmara Municipal do Cartaxo. Mas também lhe posso adiantar que na última sexta-feira, em plenário de militantes do Partido Socialista do Cartaxo, com a presença de cerca de 50, 60 militantes, a opinião geral foi unânime. Paulo Varanda, ao assumir uma candidatura independente, está irremediavelmente a criar condições para perder a confiança política do Partido Socialista. Naturalmente que os órgãos próprios do partido irão reunir, nomeadamente a Comissão Política Conselhia, para avaliar essa questão em concreto, e depois, se assim for o caso, se houver uma deliberação nesse sentido, naturalmente que os órgãos competentes se pronunciarão sobre essa matéria. Portanto, o que me está a dizer é que a curto prazo Paulo Varanda vai perder a confiança política do PS. Os órgãos competentes do partido irão decidir. O que é facto, que eu aqui referi, é que no plenário de militantes a opinião geral foi unânime em Val da Pedra. Agora, o órgão competente para definir e para decidir essa questão é a Comissão Política Conselhia do PS, que certamente reunirá brevemente. Mas esta decisão não deveria ter sido tomada há mais tempo. Portanto, a situação económica e financeira da Câmara não é aquilo que é nesta altura por decisões tomadas há 2 ou 3 meses. Portanto, é por decisões que foram tomadas ao longo dos últimos anos. E há, não sei se um ano e picos, foi levado, julgo que à Comissão Política do PS, uma proposta para retirarem a confiança política a Paulo Varanda. Na altura, isso não foi aceito, portanto, o que significa que deram um voto de confiança. Pouco tempo depois apresenta-se este cenário. Foi tudo mal feito na Câmara, a Câmara está a ser mal gerida e, por isso, Paulo Varanda não é o candidato e provavelmente vai perder a confiança política do PS. Não, gostaria de relembrar aqui ao Jorge Eusébio que, num primeiro ponto, como referi anteriormente, o Partido Socialista quis sempre ter a possibilidade de influenciar todos os eleitos na Câmara Municipal do Cartaxo naquilo que era a condução dos destinos da Câmara Municipal do Cartaxo, e daí nunca ter surgido essa questão. Quanto à outra questão que suscitou sobre a moção de retirada da confiança política que surgiu há uns tempos na Comissão Política, eu recordo que, e na altura eu achei que foi uma moção completamente despropositada. Essa moção foi levada à Comissão Política Conselhia do PS pela mão de Marco Caetano, que foi um dos candidatos ao partido há cerca de 2 anos e meio, e na altura, quando foi levada, o engenheiro Paulo Varanda ainda nem sequer tinha tomado posse como presidente da Câmara Municipal. Mas, como mandam as regras estatutárias,
o presidente do partido, Pedro Ribeiro, na altura, colocou essa moção à discussão e à votação que foi por voto secreto, e na altura a Comissão Política entendia, certamente que entendeu pela sua votação massiva, que essa situação, esse assunto não se colocava na altura, porque o próprio engenheiro Paulo Varanda nem sequer tinha tomado posse. E portanto, esse assunto não se colocava à altura. Portanto, no seu ponto de vista, faz todo o sentido esta evolução. Portanto, ele não tinha tomado posse, desde que tomou posse até agora, o que tem feito não justifica que tenha o apoio do Partido Socialista. Nem vou por aí. Paulo Varanda foi eleito na lista do Partido Socialista em 2009, como número 3 da lista, entretanto com a renúncia de Rotor e posteriormente com a renúncia de Paulo Caldas, a situação possível encontrada foi a atual do engenheiro Paulo Varanda se tornar presidente da Câmara Municipal do Cartaxo. Mas eu julgo que o partido tentou nunca se demitir daquilo que eram as suas responsabilidades, por exemplo, de influenciar aquilo que foi, por exemplo, o referendo à concessão do estacionamento, em que o Partido Socialista defendeu o não à concessão do estacionamento público no Concelho do Cartaxo, e nomeadamente na cidade. Naquilo que foram também as responsabilidades no processo da Cartágua, o partido tentou sempre influenciar e deu a sua opinião publicamente, através do seu presidente, para tentar também influenciar este processo. Processos estes que são vitais para a vida do nosso Concelho. Portanto, eu penso que o caminho trilhado foi sempre na tentativa do PS tentar influenciar pela positiva o caminho e os destinos da Câmara Municipal. Infelizmente, e porque surgiram diversas situações, e eu estou-me a recordar também de outra situação que foi negativa, o Partido Socialista foi o único partido, provavelmente, que nunca foi ouvido ao longo dos últimos 2-3 anos na elaboração das propostas para orçamento camarário. Se esta é uma possibilidade que todos os partidos da oposição também têm ao abrigo do direito da oposição, o próprio Partido Socialista, desde que Pedro Ribeiro é presidente do partido, tanto com Paulo Caldas como agora com Paulo Varanda, o partido nunca foi sequer ouvido nem respeitado nesse sentido. Mas tentou sempre, com a humildade necessária, influenciar aquilo que são as políticas, digamos assim, da Câmara Municipal do Cartaxo. Tendo em conta as atuais condições e a situação política, o facto de, como se disse, haver 2 candidatos da área socialista, embora um oficial, outro, digamos que não oficial, Paulo Varanda, depois imagino que, portanto, o PSD vai naturalmente apresentar também um candidato, imagino que também o Bloco de Esquerda e a CDU apresentem, agora também surgiu por aí o CDS, a Conselhia foi reativada e, enfim, estão a pensar eventualmente apresentar também um candidato. Acha que há condições para que a próxima variação, o próximo órgão dirigente da Câmara tenha maioria absoluta? Nós, na candidatura do Partido Socialista, estamos prontos e estamos concentrados naquilo que é o trabalho e a discussão e a elaboração de propostas muito concretas para o Concelho do Cartaxo. Naturalmente que depois quem decide, como se costuma dizer, é a população, são os cidadãos que saem de casa e que irão votar. Naturalmente, como referi há pouco, todas as candidaturas são bem-vindas, desde que venham acrescentar, desde que venham somar ideias concretas para o nosso Concelho. Eu julgo que essa questão da maioria absoluta ou maioria relativa, a mim pessoalmente não me preocupa, porque entendo que a gestão daquilo que são os interesses da nossa comunidade, do Concelho do Cartaxo, tem que ser geridos de forma partilhada, e eu já aqui referi também aos ouvintes da Rádio Cartaxo, nomeadamente, que o caminho para o Concelho do Cartaxo, um caminho de futuro, tem que ser assente em 4 ou 5 ordens de razão, nomeadamente no diálogo, na concertação de posições, no trabalho próximo, no aprofundamento do debate,
na cultura da aglutinação e também na convergência assente na construção de consensos. E, portanto, eu julgo que, quer haja maioria absoluta, quer haja maioria relativa, julgo que o caminho futuro do Conselho para invertermos esta situação e esta tendência negativa terá que ser o da construção de consensos, o da partilha e da transparência total naquilo que são os assuntos do nosso Conselho e do nosso município. Eu julgo que é por aí o caminho. Portanto, está a dizer-me que o PS está preparado para eventualmente governar a minoria, ligando-se a outras forças políticas que tenham representantes eleitos. Aliás, aí há tempos houve uma sessão da CDU no Centro Cultural em que caiu lá em peso o Estado-Maior do Partido Socialista e, portanto, foi logo, pelo menos eu fiquei com essa ideia de que era o Partido Socialista já a dizer à CDU, bom, nós contamos com vocês quando, depois das eleições, caso não haja maioria absoluta. É uma ideia que está correta ou não? Não, eu digo-lhe sinceramente que nós no Partido Socialista, pelo menos nas reuniões dos órgãos do PS, esta questão de coligações, eventuais ou futuras coligações, nunca sequer foi abordada. Como lhe disse, estamos centrados no trabalho que é de discussão e elaboração de propostas nos próximos tempos. Eu julgo que a humildade democrática não deve inibir ninguém de poder contar, não deve inibir nenhum partido de poder contar com os outros partidos, porque, como referi há pouco, tanto ao nível das pessoas, das propostas e das ideias concretas que surjam, eu acho que desde que surjam pela positiva, acho que é o Conselho, são os cartacheiros que saem a ganhar. E daí o PS e o candidato do PS, Pedro Ribeiro, naturalmente conta com todos os partidos, conta com todos os candidatos para fazermos do nosso Conselho um Conselho com mais emprego, com mais e melhor educação, com mais e melhores condições para que os nossos jovens aqui cresçam, aqui residam e aqui possam também vir a trabalhar. Eu julgo que esse é o principal objetivo da nossa candidatura. Não estamos preocupados com essa situação. Naturalmente, só após os resultados eleitorais é que poderemos eventualmente vir aqui a discutir e a tentar encontrar pontos para o futuro do nosso Conselho. E esses pontos, em termos políticos, assim à partida, há algum interlocutor privilegiado? Poderá o Partido Socialista trabalhar com qualquer um, inclusivamente o Partido Social Democrata? Como lhe referi, esta questão nunca foi sequer abordada. Pessoalmente, eu acho que todos os partidos e todos os candidatos são bem-vindos naquilo que é a discussão futura do Conselho do Cartaxo. É isso que a mim me preocupa. Mais do que fazer coligação com A, com B ou com C, mais do ganhar este ou ganhar aquele com maioria absoluta ou maioria relativa, o que me preocupa atualmente é tentarmos elaborar um caderno de encargos, digamos assim, para tentar resolver, encontrar novas respostas, novas soluções para os problemas atuais do nosso Conselho. A Juventude Socialista do Cartaz tem sido, desde o princípio, grande apoiante de Pedro Ribeiro. Como já disse aqui, você foi o primeiro a dar o pontapé de saída, digamos assim, da candidatura de Pedro Ribeiro em termos públicos, numa entrevista pública, mas há vários outros, creio que praticamente todos os elementos não sei se da Conselhia, mas todos aqueles conhecidos da Juventude Socialista estão com o Pedro Ribeiro. Esperam que, em face deste apoio, nas listas haja uma boa representação da Juventude Socialista? Bem, o que lhe posso referir relativamente à Juventude Socialista do Cartaxo, há um grande desafio para a nossa estrutura nestas eleições que vêm aí. E o desafio é o seguinte: em 2009, a estrutura da JS Cartaxo, como bem sabe, estava inativa.
E foi após as eleições autárquicas de 2009 que a estrutura se reergueu, com a eleição de uma equipa, por mim encabeçada, com jovens das várias freguesias do concelho, com jovens de várias sensibilidades a nível profissional, a nível académico, e portanto será de uma forma mais organizada que esta estrutura estará a organizar, digamos assim, passando o pleonasmo, as próximas eleições autárquicas de 2013. Nestes 3-4 anos de atividade mais intensa da JTS, tivemos o cuidado de, com as nossas atividades, com as nossas iniciativas, vir a produzir um conjunto de ideias para apresentar ao Partido Socialista, para este, se eventualmente as considerar válidas, poder integrá-las no programa eleitoral às próximas eleições. Este é o principal objetivo da Juventude Socialista do Cartaxo: discutir, debater, trabalhar para um conjunto de propostas que entendemos que possam ser válidas para o Partido Socialista as adotar nas próximas eleições autárquicas. Posso-lhe adiantar que tencionamos elaborar um caderno de encargos da juventude do Concelho do Cartaxo. Isto é uma verdadeira agenda para a juventude que vise uma especial aposta nas áreas do emprego, da educação e da habitação. Foi com muito agrado, gostaria de relembrar que foi com muito agrado que no dia 17, na apresentação do Pedro Ribeiro, gostei de ouvir no seu discurso a menção do Conselho Municipal da Juventude, que de há 5-6 anos para cá tem vindo a ser esquecido no nosso Conselho. Mas agora está em funcionamento e está a funcionar bem ou não? Reunimos na altura em outubro, novembro do ano anterior, reunimos e a JTS teve a oportunidade de apresentar algumas preocupações que temos no nosso Conselho, e tivemos também a oportunidade de dar algumas sugestões para abrir o CMJ à maior participação dos jovens, das associações juvenis e dos interlocutores privilegiados da juventude de todas as freguesias, mas desde aí nunca mais houve qualquer novidade. E eu gostaria de voltar atrás, é por isso que vi com muito agrado Pedro Ribeiro referir essa questão no seu discurso. Sinto, em termos pessoais, que a juventude estará também no centro das preocupações da atual candidatura do Partido Socialista. Mas já agora falando do Conselho Municipal da Juventude, é suposto servir para quê? Às vezes as pessoas ouvem falar muito, os dirigentes quer da JS, quer da JSD, falar muito que é importante, parece que é quase imprescindível, vai resolver os problemas todos dos jovens, criar o Conselho Municipal de Juventude. É suposto servir para quê este organismo? O Conselho Municipal da Juventude, como refere no seu regime jurídico, é um órgão consultivo de políticas de juventude e tudo o que lhe diga respeito para o Conselho em que se insere. Eu gostaria de relembrar ao auditório, na década de 90, o Conselho do Cartaxo, só para dar um exemplo daquilo que pode vir a ser a importância de um Conselho Municipal da Juventude, ativo, de forma permanente e com os autarcas a respeitarem, a consultarem as ideias que possam surgir daí. Na década de 90, pela mão de Conde Rodrigues, do Presidente da Câmara Municipal da altura, surgiu o Conselho Municipal da Juventude, isto ainda antes de surgir qualquer proposta de regime jurídico, onde despontaram, nomeadamente políticos da nossa praça, como Pedro Ribeiro, Paulo Caldas, Pedro Reis, por parte do PSD, estou-me a recordar agora de alguns nomes, e daí surgiram ideias que ainda hoje vigoram na atividade do nosso município. Estou-me a lembrar das férias desportivas, em que centenas de jovens do nosso concelho ainda hoje participam nesse programa na altura das férias de verão e das férias da Páscoa. Estou-me a lembrar também das corridas da liberdade, que são promovidas na altura das comemorações do 25 de Abril. Isto tudo são questões, foram assuntos que os jovens trouxeram para a discussão política na década de 90 e que ainda hoje são importantes para as políticas de juventude do nosso concelho. Mas estou-me também a lembrar de um programa que ainda hoje eu julgo que é dos programas com mais sucesso do município do Cartaxo, um programa que nasceu no CMJ,
por incrível que pareça, que é o Viver Mais, Viver Melhor. Um projeto ligado ao envelhecimento e às políticas de envelhecimento ativo no nosso concelho nasceu no seio dos jovens que quiseram participar e que quiseram dar ideias. Ou seja, isto serve apenas para dar relevância, para demonstrar a importância que um CMJ ativo pode vir a ter no futuro da nossa terra, porque se há capital ou se há capital pessoal e político que o município deve aproveitar, é a irreverência, é a criatividade, é a inovação, é a capacidade de fazer mais e de olhar mais além dos jovens do nosso concelho. E em termos de projetos de futuro, já disse que vai fazer um caderno de encargos sobre políticas de juventude que vai entregar ao PS para integrar o programa eleitoral. Falou duas ou três áreas, nomeadamente o emprego. Este nível, o que é possível, este nível do emprego, o que é possível fazer, o que é que acha que é possível fazer nos tempos mais próximos no Cartaxo? Ora, ao nível do emprego, até tivemos a oportunidade em novembro último, na altura da primeira reunião do atual CMJ, tivemos a oportunidade de deixar logo uma sugestão ao atual vereador da Câmara Municipal, na altura o Dr. Bernardo Pereira. Demos a sugestão da criação de uma bolsa de emprego online, em que a Câmara Municipal possa agregar todas as ofertas de emprego do nosso concelho, para assim, de uma forma mais fácil, mais ágil e de forma a congregar no nível geográfico mais próximo todas as propostas de emprego, para facilitar a procura de emprego no nosso concelho. Essa foi apenas uma das ideias que lançámos já em outubro, novembro de 2012. Mas depois há outras propostas ao nível do emprego, mas não só, também noutras áreas que iremos apresentar e que estamos já a trabalhar nelas e que posso também adiantar, porque como princípios orientadores de governança autárquica nos próximos tempos no Cartaxo, nós temos como principal enfoque o reforço da proximidade, da descentralização, da eficiência e do rigor, mas sobretudo o reforço da participação cívica, da transparência e do envolvimento, da mobilização das pessoas. Acho que essa, e o Pedro Ribeiro também teve a oportunidade de referir isso no passado dia 17, acho que estas são as palavras-chave do futuro do nosso concelho e para resolvermos os reais problemas da nossa população. Temos que ter envolvimento, temos que ter mobilização. E nesse sentido, a Juventude Socialista do Cartaxo tem já algumas propostas em agenda, como o orçamento participativo, em que este tipo de instrumento tem-se revelado de sucesso em vários concelhos do nosso país, e estou-me a lembrar do caso de sucesso de Lisboa. Naturalmente que não esqueço que no Cartaxo tivemos uma experiência apressada e desajeitada em 2010, 2011, que correu mal e que não credibilizou esse conceito de orçamento participativo, mas julgo que agora, nesta candidatura com Pedro Ribeiro, e se o Pedro merecer a confiança dos eleitores para ser o próximo Presidente da Câmara Municipal, eu julgo que esta proposta da JS poderá vir a ser implementada e terá certamente mais sucesso naquilo que é o objetivo do envolvimento e da mobilização de todos os cidadãos na discussão dos assuntos da nossa comunidade. Depois posso referir que temos também o objetivo de apresentar um conjunto de propostas ao nível da revisão das formas de funcionamento do próprio CMJ, dos programas municipais de estágio, da forma de funcionamento da Casa da Juventude da nossa cidade, do funcionamento do cartão jovem municipal, que é algo que parece que está também aí num impasse e paralisado, das bolsas de estudo e de mérito, que poderão ser também aproveitadas para incentivar e motivar os jovens do nosso concelho a qualificarem-se. E depois, ao nível do que é a preservação do espaço público, temos também um conjunto de preocupações mais ao nível dos espaços verdes e dos espaços desportivos existentes no concelho, onde interessa, mais do que andar a pensar em obra nova, temos sobretudo que pensar em requalificar, em conservar, em manter os espaços públicos que já estão construídos no nosso concelho.
Falou que é preciso ter o envolvimento e a mobilização das pessoas. Ao nível da camada populacional a que se dirige, a juventude, como é que se faz esse envolvimento e mobilização? A ideia é que o comum cidadão tem é que os jovens não querem saber absolutamente nada de política e que, portanto, só assinando com empregos, com cargos, com coisas desse género, com vantagens, é que é possível ter muita gente nas juventudes partidárias. É mesmo assim ou isso é uma ideia falsa que muita gente tem? Não, eu julgo, ao longo destes 3, 4 anos que tenho vindo a participar de forma mais ativa na vida político-partidária, digamos assim, porque na vida associativa e das coletividades já venho a participar de há muitos anos esta parte, mas no que toca à vida político-partidária, eu julgo que os jovens, no seu dia-a-dia, fazem política às vezes sem se aperceber, seja numa associação, seja num movimento de voluntariado, seja numa juventude partidária. Todos os jovens têm opinião e todos os jovens pretendem participar para melhorar a sua comunidade. Agora, há que dar espaço a esses jovens para participar e para que eles sintam depois, no final, de serem ouvidos, de serem escutados, que essas ideias que produziram, efetivamente, são aproveitadas para melhorar e para resolver aquilo que são os problemas da nossa comunidade. Eu acho que se dermos, estou-me a recordar nesta questão do orçamento participativo, se dermos voz, não só aos jovens, mas agora neste caso como se referiu à juventude, se dermos voz aos jovens, eu sei e tenho a certeza que há jovens que têm muitas ideias a dar para o nosso concelho, ideias criativas e inovadoras que porventura até poderão não ser assim tão caras, não terão qualquer tipo de impacto financeiro para o nosso município. No fundo, eu acho que temos aqui um capital de inteligência, de criatividade na nossa juventude, que acho que faz falta ao nosso concelho, tem que ser aproveitado pelos partidos políticos na nossa terra, e temos sobretudo que lhe dar voz, que lhe dar esperança num futuro melhor, mas também acima de tudo depositar confiança nesses jovens, no sentido de eles se aperceberem que as suas ideias também são válidas e trazem valor acrescentado para o nosso concelho. Eu relembro, no seio da Juventude Socialista, surgiu-nos há cerca de 2, 3 anos um projeto ligado ao setor vitivinícola, o projeto de Vinha ao Vinho, que o próprio Jorge Eusébio teve a oportunidade de acompanhar de perto, elaborado sobretudo pelos meus amigos Paulo Caetano e Hugo Vieira, que foi um projeto que agregou um conjunto de propostas concretas para ajudar a fortalecer e para contribuir para o projeto Capital do Vinho no Cartacho. Este é um projeto que nós vamos pegar também e vamos apresentar como propostas à candidatura do PS para fortalecer esta candidatura e para fortalecer o próprio projeto Cartacho Capital do Vinho. Mas, de uma forma geral, como é que vocês chegam, que instrumentos é que usam para chegar à juventude? Portanto, os adultos, os adultos, entre aspas, não é? Vocês também são adultos. Os séniores, digamos assim. Os séniores, pronto. também não é a melhor expressão, porque remete para uma faixa etária já um bocado avançada. Mas, portanto, as estruturas partidárias, PS, PSD, CDU e por aí fora, portanto, fazem as suas reuniões, seminários, debates para chamar pessoas e já aí as coisas não funcionam muito bem, que quem a gente vê lá são sempre os mesmos e sobretudo gente ligada à política e, portanto, não atraem muita gente. Com os jovens, julgo que não deverá ser este o caminho. Se vocês fizerem este tipo de coisas, também imagino que não tenham grande sucesso, não é? Bem, há aqui um facto que é extremamente interessante também na vida político-partidária dos últimos tempos, tanto no PS como na JS do Cartacho. O facto da JS ter ressurgido, digamos assim, em 2009, veio a que muitos jovens se aproximassem do próprio Partido Socialista e hoje em dia temos muitos jovens da Juventude Socialista que são também dirigentes e ocupam cargos de muita responsabilidade no Partido Socialista, tanto a nível concelhio como a nível federativo, a nível distrital. E sobretudo eu acho que é no seguimento daquilo que eu referi há pouco. Temos sobretudo que dar a voz e depositar também responsabilidades e confiança nos jovens, porque se o fizermos, os jovens agarram essas oportunidades. E eu foco aqui o caso do meu amigo Hugo Vieira.
O Hugo Vieira é um jovem empreendedor do Concelho do Cartacho, que estava ligado ao setor da higiene e segurança alimentar, mas com a sua visão também de empreendedorismo, abraçou um projeto ao nível do setor vitivinícola e também ao nível do setor apícola, no Concelho do Cartacho. Eu julgo que temos jovens com uma capacidade extraordinária, e basta dar-lhes uma palavra de confiança, uma palavra de incentivo para que estes possam desenvolver a sua atividade, seja ao nível profissional, seja ao nível associativo, seja ao nível partidário. E é isso, pelo menos, que desde que eu, em conjunto de camaradas, estamos na JTS, tentamos fazer. Tentamos dar espaço aos jovens para darem a sua opinião. Damos também a responsabilidade de assumirem os projetos por si, com o nosso total apoio, desde que esses projetos se revejam também nos nossos ideais. E é sobretudo essa mais-valia que a JTS conseguiu trazer à vida política no nosso concelho. Conseguiu trazer um conjunto de jovens que estavam afastados da política para o centro da decisão, digamos assim, para onde se constroem e para onde se aproveitam as ideias para efetivamente mudar, tentar influenciar os destinos daquilo que é o nosso concelho. Existem duas, estruturas partidárias de juventude no Concelho, para além da Juventude Socialista, também a Juventude Social-Democrata. Como é que é o relacionamento entre vocês? Eu, pessoalmente, valorizo muito o trabalho diário que é feito pelos jovens, não só nas juventudes partidárias, mas também no movimento associativo, no movimento de voluntariado. Eu julgo que esse trabalho hoje em dia é de extrema e de extraordinária importância. Costumo falar com alguns amigos meus, se formos a ver quem hoje faz e protagoniza aqueles movimentos voluntários, tal como o Banco Alimentar contra a Fome e outro conjunto de movimentos, se formos a ver 80%, 90% dos participantes são jovens. E, portanto, tanto o trabalho da JSD, da JS, como das outras juventudes partidárias, é de extrema importância para o nosso concelho e para o país. Eu julgo que a JSD, que neste caso no Concelho do Cartacho é outra juventude partidária com atividade no nosso concelho, eu julgo que tem produzido também bons materiais e boas propostas políticas para o nosso concelho. E não há um grande combate político entre vocês? No passado, eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que a política tem que ser sempre feita de forma construtiva e pela positiva. E no passado houve uma ou duas questões de ataque político, digamos assim, da JST, mas que eu próprio e que a estrutura da JS desvalorizou, porque o que nos preocupa efetivamente nestes tempos é a resolução dos problemas do Concelho do Cartacho. E daí não termos valorizado essa questão. Eu julgo que às vezes faz parte deste ambiente político, aquela trica, aquela pequena intriga política, mas isso não passa sobretudo às vezes de pequenas provocações, que eu acho que não é isso que é o essencial na política atualmente. O que é essencial e o que é fundamental é que tanto estas juventudes partidárias que estão atualmente em atividade, tal como todos os partidos políticos que estão em atividade no nosso concelho, e que saúde agora há o aparecimento também de mais uma força política do CDS para a vida política ativa do nosso concelho. Eu acho que sobretudo o fundamental nesta questão é que venham mais pessoas a participar para contribuir com mais ideias, com mais propostas, com mais medidas concretas para enriquecer e para fortalecer o nosso concelho. Em função daquilo que sabe desta matéria, acha que quem ganha a Câmara nas próximas eleições autárquicas vai ter condições para aguentar aquele barco? A eterna questão de saber se vai haver dinheiro para pagar as dívidas que a Câmara contraiu? Bem, o caminho de futuro vai ter que ser assente sobretudo numa forma de ver a política autárquica com bastante rigor, com muita competência e sobretudo olhar para aquelas pequenas obras que eu lhe referi há pouco,
que resolvem os reais problemas do dia-a-dia das pessoas. Naturalmente que, tendo em conta o que se conhece da situação atual económico-financeira da Câmara Municipal, sabemos que a grande obra não poderá ser feita. Também costumo às vezes referir que no passado os programas eleitorais dos partidos assentaram sempre nas propostas e num conjunto de listagens de obras públicas a fazer. Ora, no futuro e nomeadamente nas próximas eleições autárquicas, eu acho que o caminho terá que ser completamente o inverso. Teremos sobretudo que apresentar, como se costuma referir, propostas low cost, propostas que sejam quase a custo zero ou custo muito reduzido para o município do Cartaxo, mas que tragam ao mesmo tempo em simultâneo muito valor acrescentado, muita coisa pela positiva para o nosso concelho. Naturalmente que, como referi há pouco, há propostas que não custam dinheiro. A transparência, a participação e o envolvimento das pessoas não custa dinheiro, Jorge Eusébio. Eu estou-me a lembrar aqui do Parque Central do concelho da nossa cidade. O projeto atual e que foi implementado, se fosse posto à discussão pública em fóruns públicos na nossa cidade, certamente que seria um projeto muito mais enriquecido, com muito mais valor e com muito menos problemas do que tem o atual projeto. E eu relembro, atualmente não existem instalações sanitárias públicas no Parque Central. Se este projeto tivesse sido posto à discussão pública, certamente que, por exemplo, uma ou duas pessoas que por vezes costumam frequentar os nossos espaços públicos ali do centro da cidade se relembraria de que faziam falta instalações sanitárias naquele sítio. E, portanto, eu acho que este tipo de envolvimento não custa dinheiro. A participação das pessoas não custa dinheiro. Basta haver boa vontade e basta haver também boa vontade dos cidadãos em participar, mas sobretudo a boa vontade e a capacidade dos nossos agentes políticos agregarem e tentarem cativar as pessoas a participarem. Eu acho que aí vai ser o futuro do nosso concelho que está em jogo. Vamos ter que ter sobretudo muita abertura para recolher todas as propostas que venham pela positiva. Vamos ter que ter muita capacidade também para construirmos em conjunto com todas as forças políticas consensos, soluções para os reais problemas do nosso concelho. Eu julgo que o futuro vai passar por aí. Terminamos assim mais uma entrevista conjunta da Rádio Cartaxo e do jornal O Povo do Cartaxo, hoje com Vasco Casimiro, o líder concelhio da Juventude Socialista. Uma entrevista que, como é habitual, é transmitida na Rádio Cartaxo ao sábado das 11 ao meio-dia e à segunda-feira depois das 8 da noite. O essencial desta entrevista pode também ser lido na edição da quinzena do jornal O Povo do Cartaxo, que já está nas bancas. Rádio Cartaxo, os grandes clássicos e a informação de palavra. Portanto, está a dizer-me que o PS está preparado para eventualmente governar a minoria, ligando-se a outras forças políticas que tenham representantes eleitos. Aliás, aí há tempos houve uma sessão da CDU no Centro Cultural em que caiu lá em peso o Estado-Maior do Partido Socialista e, portanto, foi logo, pelo menos eu fiquei com essa ideia de que era o Partido Socialista já a dizer à CDU, bom, nós contamos com vocês depois das eleições, caso não haja maioria absoluta. É uma ideia que está correta ou não? Não, eu digo-lhe sinceramente que nós no Partido Socialista, ou pelo menos nas reuniões dos órgãos do PS, esta questão de coligações eventuais ou futuras coligações nunca sequer foi abordada. Como lhe disse, estamos centrados no trabalho que é de discussão e elaboração de propostas nos próximos tempos. Eu julgo que a humildade democrática não deve inibir ninguém de poder contar, não deve inibir nenhum partido de poder contar com os outros partidos, porque, como referi há pouco, tanto ao nível das pessoas, das propostas e das ideias concretas que surjam, eu acho que desde que surjam pela positiva,
acho que é o conselho, são os cartacheiros que saem a ganhar. E daí o PS e o candidato do PS, Pedro Ribeiro, naturalmente conta com todos os partidos, conta com todos os candidatos para fazermos do nosso concelho um concelho